A Unicef alertou hoje para uma degradação muito rápida da situação no Líbano, onde se estima que 400 mil deslocados sejam crianças a precisar de auxílio urgente num ambiente que começa a ter semelhança com a faixa de Gaza. A situação no Líbano é muito difícil, como descreveu a porta-voz para o Médio Oriente do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Afirmou que em 8 dias passaram de 200 mil pessoas necessitadas para 1,2 milhões de pessoas. São vários estádios de futebol cheios de crianças que estão agora deslocadas e a viver com as comunidades de acolhimento em abrigos ou, em alguns casos, nas ruas, relata a porta-voz Tess Ingram, referindo-se a necessidades reais de muitas delas que abandonaram as suas casas apenas com as roupas que tinham vestidas. Além disso, sofreram traumas e estão a lidar com o medo e a ansiedade após terem testemunhado as hostilidades entre Israel e Hezbollah, referiu a mesma fonte. Em 23 de setembro, Israel anunciou a transferência do foco das suas operações militares na faixa de Gaza contra o grupo islamita palestiniano Hamas para o Líbano, que tem sido fustigado desde então por intensos bombardeamentos, além de uma invasão terrestre iniciada no começo deste mês no sul do seu território. A porta-voz das Nações Unidas recordou ainda que o Líbano já tinha experimentado várias crises nos últimos 5 anos, incluindo um colapso financeiro, as explosões no porto de Beirute, a pandemia da Covid-19 e o aumento das taxas da pobreza antes da escalada do conflito entre Israel e o Hezbollah. E com a morte do líder do Hamas, o futuro do grupo terrorista ainda é incerto, dizem os especialistas. Yahya Sinwar era um homem provocativo e frequentemente ameaçador quando o assunto era atacar Israel. Essa é a descrição mais comum entre os integrantes do grupo terrorista. A morte dele torna mais difícil a situação do Hamas. Toda a liderança militar e política do Hamas em Gaza foi eliminada por Israel no último ano. Há um vácuo de poder e não dá para saber quem é que vai conseguir entrar no sapato do Sinwar e tomar as mesmas decisões que ele estava tomando. Segundo especialistas, a morte de Yahya Sinwar leva o Hamas a 2 caminhos. Um deles é a reabertura de negociações para o fim do conflito e a libertação dos reféns que ainda estão vivos na faixa de Gaza. O outro é continuar lutando, resistindo, inclusive com a volta de atentados terroristas em solo israelense. Mas isso vai depender muito de quem será o sucessor do líder morto. O Hamas perde a sua principal figura em Gaza e isso pode gerar um estilhaçamento, um fracionamento do grupo, porque não há ninguém com a autoridade que Sinwar tinha sobre o Hamas em Gaza. Entre os prováveis sucessores estão o ex-comandante do grupo, Khaled Meshal, que hoje vive exilado no Catar, Mohamed Shabana, que não se sabe se está vivo, e o irmão de Yahya, Mohamed Sinwar, chefe da ala militar do Hamas, as brigadas Al-Qassam. Se o Hamas não entrega os reféns e não negocia a soltura deles e o governo Netanyahu também não concorda com os termos impostos pelo Hamas, o governo de Israel vai continuar com as operações dentro da faixa de Gaza. A França manifestou preocupação com a possível participação de tropas norte-coreanas na guerra da Ucrânia, fortalecendo o apoio à Rússia. A França expressou sua apreensão diante da crescente colaboração militar entre Rússia e Coreia do Norte, após relatos da agência de inteligência sul-coreana indicarem que o presidente deste país enviou tropas para apoiar o esforço da guerra russa na Ucrânia. Segundo o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, Christophe Lemoine, um aumento da cooperação norte-coreana e do apoio militar à Rússia na Ucrânia é extremamente preocupante.
De acordo com o Serviço Nacional de Informações, 1.500 forças especiais norte-coreanas foram transportadas para a Rússia entre 8 e 13 de outubro. Conforme a mesma fonte, as tropas norte-coreanas, supostamente disfarçadas com uniformes russos e documentos falsos, estão alojados em bases russas e aguardam o fim do treinamento para serem enviadas ao campo de batalha. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nomeou hoje ministro da Indústria e Produção Nacional, o empresário Alex Saab, detido em Cabo Verde em 2020 e extraditado para os Estados Unidos sob acusações de corrupção. O anúncio da substituição do ministro Pedro Rafael, que tinha assumido funções há pouco mais de um mês, foi feito por Nicolás Maduro, que elogiou Saab pela grande capacidade de gestão e compromisso com o povo. O empresário foi libertado em 20 de dezembro de 2023 no âmbito de um acordo com os Estados Unidos, no âmbito do qual foram libertados pelas autoridades venezuelanas pelo menos 21 presos políticos, incluindo sindicalistas e opositores, a par de 8 norte-americanos. Alex Saab foi detido em Cabo Verde em 2020 e extraditado para os Estados Unidos sob acusações de corrupção e preside atualmente ao Centro Internacional de Investimento Produtivo por nomeação de Maduro. Nascido na Colômbia, Alex Saab foi acusado nos Estados Unidos de conspiração para branquear capitais ligado a um esquema de subornos no valor de 350 milhões de dólares para a concessão de contratos do governo para a construção de habitação social. A Venezuela questionou a detenção desde o início e insistiu que Saab tinha acreditação como diplomata venezuelano. Em Moçambique, um acidente de aviação tirou a vida a 5 atletas e 2 dirigentes da modalidade de rugby. A equipa se deslocava para a cidade de Maputo. Danisa Moiane traz mais detalhes a partir de Moçambique. Olá! O rugby moçambicano está de luto. Acidente de aviação tira a vida a 5 atletas e 2 dirigentes da modalidade. A equipa de Inhambane se deslocava para a cidade de Maputo, a capital moçambicana, a fim de participar de uma competição, tendo na zona de Tavira, em Maluana, sido surpreendida por este acidente que aconteceu à noite envolvendo um ônibus de passageiros proveniente da Machixe, que se dirigia à cidade de Maputo, e um outro. O funeral das vítimas foi carregado de muita dor e consternação, com familiares, amigos e o governo de Inhambane a lamentarem a perda irreparável. Além dos desportistas, uma 8ª pessoa perdeu a vida, para além de 2 feridos graves que estão em observação na maior unidade sanitária do país. Danisa Moiane, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. Uma mulher foi detida pela Polícia Judiciária em Portugal. É suspeita de coliderar um esquema fraudulento que terá permitido a entrada de estrangeiros no espaço Schengen de forma ilegal. Através de documentos falsos, apresentava requerimentos no Consulado de Portugal em Bangkok, na Tailândia, e também no Consulado da Alemanha em Hanoi, no Vietnã. Os passos faziam parte de um esquema que a mulher de 44 anos, agora detida, será a coautora. De acordo com a Polícia Judiciária, pelo menos desde o ano de 2022, que a suspeita tinha em curso a fraude que permitia e facilitava a entrada de estrangeiros no espaço Schengen, violando as regras. Após a investigação ao esquema e à suspeita, os inspectores do norte do país recolheram provas de que a mulher terá cometido 9 crimes. 1 de associação de auxílio à imigração ilegal, 4 de auxílio à imigração ilegal e outros 4 de falsificação e contrafação de documentos. A detenção aconteceu em Matosinhos e a mulher foi, entretanto, levada a tribunal para ser ouvida por um juiz de instrução. Saiu em liberdade,
mas ficou obrigada a apresentar-se 2 vezes por semana às autoridades e proibida de contactar com as vítimas. No estado do Amazonas, a maior seca em 120 anos põe em risco os animais já ameaçados de extinção, como os botos e os peixes-boi. Projetos ambientais vêm salvando a vida desses mamíferos. Uma floresta que se estende por 9 países, abastecida por mais de 1.700 rios, que formam a maior bacia hidrográfica do mundo. Parece o cenário perfeito para a preservação da natureza, mas não é de hoje que muitos perigos invadem a Amazônia e ameaçam seus habitantes, como botos e peixes-boi. A pesca e a caça ilegais aumentam no período de estiagem. O ambiente, que era muito vasto, se torna extremamente reduzido. Então, no ambiente reduzido, o animal fica muito vulnerável a ser morto. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, criado há mais de 70 anos, com sede em Manaus, é uma referência em pesquisa, conservação e readaptação de mamíferos aquáticos ameaçados de extinção, como os peixes-boi. Depois de resgatados, os animais são catalogados e trazidos para esses imensos tanques, onde recebem todos os cuidados necessários. Desde que o laboratório de mamíferos aquáticos foi criado, mais de 300 peixes-boi já passaram por aqui. A maioria, filhotes como esse. Muitos chegaram tão debilitados que não resistiram. O projeto de reinserção desses animais ao habitat natural só começou de fato há 6 anos. Mesmo assim, um trabalho lento e desafiador, porque a prioridade dos pesquisadores é a sobrevivência do animal, aqui ou na natureza. A gente está tentando, assim, diminuir o estresse de um animal pego diretamente aqui, solto, sem qualquer processo no ambiente natural. Em Novairão, a 200 quilômetros de Manaus, o trabalho de Marisa é voltado para os botos. Tudo começou ainda na infância, quando ela vivia em um flutuante e os animais faziam companhia nos mergulhos pelo Rio Negro. Eu tenho a melhor amizade do mundo, que eu cresci com um boto, é o meu melhor amigo, nunca me traiu, nunca me enganou, nunca mentiu, só me deu amor. Uma convivência tão estreita que Marisa conhece cada um pelo nome. Essa aqui é a Priscila, o rostinho dela é mais afilado. A amizade foi atraindo novas companhias e turistas. Marisa cresceu e sua vontade em ajudar a preservar os botos também, transformando o hábito num projeto que segue normas de preservação. Olha aqui, a proximidade deles. Só que, claro, para manter tudo isso, foi preciso implementar muitas regras, inclusive a quantidade de comida aos animais. Cada um dos botos come, em média, por dia, cerca de 8 quilos de peixe, mas aqui mesmo eles só podem ter 2 quilos. O resto vão ter que procurar. Hoje, o flutuante da Marisa recebe turistas do mundo inteiro. Um jeito de trocar lendas por informação e fazer com que a proximidade com os humanos não seja uma ameaça.